Você deve saber que o gengibre é um ingrediente comum na cozinha indiana e asiática. Mas você sabia que o gengibre tem sido usado por séculos por suas propriedades medicinais? Gengibre tem uma longa história de benefícios à saúde, incluindo alívio à náusea, problemas digestivos e dores. A mais comum parte da planta para propósitos médicos é a raiz ou caule, que fica embaixo do solo, ou também conhecido como rizoma. Pode ser consumido in natura, em pó, seco como um tempero ou como um óleo ou suco. Se não usa gengibre em sua cozinha, aqui estão 8 motivos para você passar a utilizar. 1. Gengibre alivia problemas digestivos. O composto fenólico do gengibre tem se mostrado útil no alívio à irritação no trato gastrointestinal. Ele ajuda a estimular saliva e produção de bile enquanto permite alimentos e fluidos se moverem através do trato gastrointestinal mais suavemente. Em um estudo de 24 indivíduos saudáveis, notou-se que colocando 1,2 gramas de pó de gengibre antes de uma refeição, o esvaziamento do estômago foi acelerado e reduziu a indigestão em até 50%. 2. Gengibre alivia a náusea. Beber chá de gengibre ou ainda consumir gengibre cru é um comum e seguro remédio caseiro para náusea, especialmente durante o tratamento de câncer, gravidez ou enjoo matinal. Uma revisão de 12 estudos que incluíram um total de 1.278 mulheres grávidas descobriu que 1,1 a 1,5 gramas de gengibre reduziriam a náusea expressivamente. 3. Gengibre pode aliviar dor. Um estudo conduzido pela Universidade da Geórgia descobriu que suplementação diária de gengibre reduz a dor muscular em até 25%. Também foi descoberto que o gengibre pode reduzir a dor durante o ciclo menstrual. Pesquisas ainda acreditam que o gengibre é efetivo reduzindo a progressão dia a dia da dor muscular. 4. Gengibre reduz inflamação. Osteoartrite é um problema de saúde comum que envolve a degeneração das articulações no corpo, causando dor e rigidez. Em uma pesquisa de 247 pessoas com osteoartrite no joelho, aqueles que tomaram um extrato de gengibre tiveram menos dores e precisaram de menos remédios para a dor. 5. Gengibre pode reduzir o risco de ataque cardíaco. Em um recente estudo envolvendo participantes com diabetes tipo 2, pesquisadores descobriram que, ingerindo 2 gramas de pó de gengibre diariamente, os níveis de açúcar no sangue reduziram e levou a uma redução geral de 10% em um período de 12 semanas. Alto nível de açúcar no sangue é um grande risco para ataques cardíacos. Com os efeitos do gengibre no sangue, os riscos de ataque cardíaco podem abaixar pelo menos em 10%. 6. Gengibre pode abaixar os níveis de colesterol. Uma pesquisa de 45 dias envolvendo 85 pessoas com colesterol alto concluiu que 3 gramas de pó de gengibre ingeridos diariamente podem reduzir expressamente o nível de colesterol. Pesquisadores acreditam que o gengibre pode ainda ajudar na redução dos níveis de colesterol e os riscos de ataques cardíacos. 7. Gengibre pode ter propriedades anticancerígenas. Uma substância no gengibre conhecida como 6-gingerol tem sido estudada como uma alternativa no tratamento de diversos tipos de câncer. Pesquisas nessa teoria estão ainda sendo conduzidas, mas um estudo descobriu que 2 gramas de extrato de gengibre, se ingeridos diariamente, podem expressamente reduzir moléculas de sinalização pró-inflamatórias no colo. 8. Gengibre pode melhorar o funcionamento do cérebro. O estresse oxidativo e a inflamação crônica são 2 fatores que podem acelerar o processo de envelhecimento e se tornar um dos principais impulsionadores da doença de Alzheimer e outras deficiências cognitivas relacionadas à idade. Alguns estudos sugerem que os compostos antioxidantes e os bioativos do gengibre podem inibir respostas inflamatórias que ocorrem no cérebro. Em um estudo em 60 mulheres de meia idade, o extrato de gengibre tem se mostrado útil para melhorar o tempo de reação e a memória de trabalho, sugerindo que o gengibre apoia a saúde do cérebro de várias maneiras.